Muito bem, a gravação da sessão foi iniciada. Bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 22 de novembro de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, todos os titulares. O Dr. Douglas Kuchiyama, vice-presidente, doutora Maria Alice Formigoni e Dr. Flávio Arantes. Pela representação fiscal, Pedro Abarão. Nós temos hoje sustentações orais solicitadas, Constro Decor, Décio Luiz Silva, também Via Varejo e Telefônica Brasil. Iniciando aqui pela Constro Decor, a pedido da relatora, eu estou devolvendo para a pauta. Temos também a concordância do Dr. Paulo Henrique, né? Então, eu estou devolvendo para a pauta. Processo devolvido para a pauta. Agradeço a presença do Dr. Paulo Henrique e nossas desculpas aí pela demora no início da sessão, mas tivemos um problema técnico e já foi resolvido, mas podemos seguir agora. Dr. Paulo Henrique, bom dia. Bom dia, presidente. Obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Eu chamo, então, Via Varejo. O relator é o Dr. Douglas, o AIN é o 4-144-174. Pela Via Varejo, nós temos aqui a doutora Dayana Roso Martins. É Roso ou Rosso? Roso, né? Roso. Roso Martins, já está presente. Bom dia, doutora. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Eu vou gravar aqui a sua presença. Sustentação oral está gravada, doutora Dayana. Processo, doutor Douglas, o processo já está habilitado para registro do voto. Então, assim que registrar o voto, por favor, nos apresente o processo. Em seguida, eu abro a palavra para a doutora Dayana Roso apresentar a sua sustentação oral. Dr. Douglas, com a palavra. Eu registrei o voto ali. Eu vou ler o relatório. Então, é um recurso ordinário interposto pelo contribuinte da decisão que julgou procedente auto de infração lavrado contra a empresa que teve imputadas as seguintes infrações. Infrações relativas ao crédito de imposto, creditou-se indevidamente do ICMS no montante ali indicado, no período de agosto a outubro de 2016, através da escrituração de conhecimentos de transporte listados no anexo ao presente auto de infração, que indicaram tomador diverso. Mesmo notificado a efetuar o estorno dos créditos tomados, com base nesses documentos, o contribuinte negou-se a fazê-lo. A origem do trabalho foi a denúncia espontânea apresentada pelo contribuinte. Então, o contribuinte foi intimado, apresentou sua defesa, alegando em apertada síntese, legitimidade do crédito escriturado, considerando que a defendente foi a efetiva tomadora dos serviços de transporte prestados, boa-fé na apresentação da denúncia espontânea e ausência de prejuízo ao erário. E B, irregularidade no lançamento da multa aplicada, atualização da base de cálculo da multa. O agente fiscal atuante apresentou sua manifestação fiscal, manifestando sobre a regularidade do procedimento fiscal, sobrevida decisão de primeira instância que manteve o AIN, tal como lavrado,
Houve a interposição do recurso ordinário, que aí, basicamente, repetiu os argumentos, mas eu vou deixar para a patrona expor os fundamentos aí, as suas questões. A representação fiscal apresentou seu parecer ao recurso ordinário, pugnando pela manutenção da decisão proferida em primeira instância, com a manutenção do AIM. Este é o relatório necessário, presidente. Agradeço ao ilustre relator. Eu passo, então, a palavra à doutora Dayana Roso Martins, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutora Dayana, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Como o doutor Douglas bem resumiu, esse auto de infração tem origem em uma denúncia espontânea, e eu vou vir aqui apenas esclarecer e apontar algumas coisas importantes em relação à diferença do caso. Quando nós imaginamos denúncia espontânea, a primeira coisa que a gente pensa é que alguém não pagou ou pagou diferente e foi até o fisco, a autoridade fiscal, falar, olha, fiz errado, estou corrigindo. Nesse caso, a Via Varejo, ela foi induzida a um erro por um outro erro, digamos assim. O que aconteceu? Ela contratou uma transportadora para suas mercadorias e essa transportadora emitiu os conhecimentos de transporte com o nome de uma outra empresa, a Cenova, que na época pertencia ao mesmo grupo da Via, que hoje a Via Varejo hoje Via SA. E essa transportadora era contratada por todo o grupo. Então, imaginamos que alguém, óbvio, eu imagino que foi um erro de uma pessoa física, ao invés de colocar a Via Varejo, colocou a Cenova. Não conhecimento de transporte. E aí, as mercadorias foram entregues, tudo normal, vieram todos os registros para a Via, uma nova pessoa física registrou a escrituração a esses conhecimentos de transporte, como todos os outros, normalmente. Tempo depois, a Via verificou que, de fato, nesses conhecimentos de transporte não estava Via Varejo, estava Cenova Comércios. E o que ela fez? Entrou com uma denúncia espontânea perante o fisco, explicou tudo isso, colocou comprovação dizendo, olha, nos conhecimentos realmente está Cenova, mas nos conhecimentos auxiliares está lá Via Varejo, nas notas fiscais também, Via Varejo. A Via Varejo vendeu, a Via Varejo contratou o transporte, a Via Varejo é responsável por toda a questão. E também uma declaração da Cenova dizendo, olha, eu não tomei crédito porque eu nem sabia que isso tinha sido emitido no meu nome. E o resultado dessa denúncia espontânea não foi acabar com a questão, foi como eu faço fisco para corrigir esse erro. Eu percebi que a transportadora errou e eu errei, mas eu de fato tenho direito ao crédito. Como eu corrijo? E a resposta, infelizmente, até pelo prazo que pela grande demanda, muitas, enfim, a Via Varejo é uma empresa enorme, as demandas e transportadoras e, enfim, operações são muitas. Então, o prazo que demorou para ela perceber esse equívoco, ir até o fisco questionar como proceder, já tinha passado os 45 dias. Então, a resposta foi, olha, não dá para corrigir, perdeu o crédito. Só que toda a comprovação, não só da denúncia espontânea e depois também no processo administrativo, demonstra que o conhecimento de transporte de fato está errado. Mas a verdade dos fatos, e conforme foi comprovado, é que a Via Varejo foi a transportadora, contratou a transportadora e que entregou as suas mercadorias. Ou seja, ela vendeu, ela contratou o serviço e o que foi entregue foram as suas mercadorias. A Cenova não teve nada a ver com essa operação. Então, o que está se defendendo, na verdade, é a verdade do ocorrido. Teve o erro? Teve um erro. Pelo contrário, a Via Varejo foi a primeira a levantar a bandeira. Olha, erramos. Tanto a transportadora, mas eu também errei, porque eu vi e não vi. Eu deveria ter visto na época. Mas pela quantidade, todas as atividades, e até porque são pessoas físicas que trabalham nesse ciclo, né? Não é uma coisa totalmente automática. Erramos, mas eu quero corrigir, porque de fato eu tenho crédito, eu já usei, eu sou a pessoa física, a pessoa jurídica que fez toda essa operação, a responsável, enfim, fui induzida a erro também, porque no conhecimento de transporte tem o nome de Cenova, mas todos os outros documentos estão como Via Varejo, então quando eu recebi foi automático,
E, infelizmente, até agora é mantido o entendimento que recebemos no primeiro pedido da denúncia espontânea, dizendo que o erro não é corrigível, e por isso a Via Varejo teria perdido o direito ao crédito, digamos assim, e teria que se torná-lo. Então, o recurso, e também foi a defesa e agora o recurso, o que ele demonstra e busca é que a verdade dos fatos, a verdade material da coisa seja observada, passando e superando a questão do erro, porque o erro foi assumido e foi a própria Via que mostrou esse erro. Talvez nunca tivesse sido visto, não sei, não sabemos, não saberemos. Mas ela levantou esse erro para corrigir mesmo, para que a sua boa-fé e a clareza das suas atividades não fosse questionada. Porém, como resultado dessa boa intenção, digamos assim, que é a sua obrigação, na verdade, como obrigação de todos os contribuintes, foi a lavratura do auto de infração, que agora estamos no recurso tentando afastá-lo nesse contexto, de que, na verdade, a realidade ela tem o direito aos créditos, porque ela foi quem vendeu, foi quem contratou, e também foi que errou também. Mas sobressaindo, passando essa questão de irregularidade do procedimento, digamos assim, ainda que em parte, porque parte está correto, né? A nota fiscal foi emitida certa, enfim, todo o outro procedimento, que se verifique que o crédito existe, é dela, e ela utilizou de algo que era dela. Não foi além do que deveria ter sido. Não foi da Renova, não foi a maior, ou de outras formas que não devia. Então, o que se pleiteia é que a verdade se sobressaia à regularidade da estruturação dos conhecimentos de transporte, que, enfim, não foi nem originada pela Via Varejo, mas que acabou resultando no auto de infração e todo o processo que o ilustre relator nos pontuou. E é isso, senhores. Eu agradeço a atenção de todos e desejo a todos um bom dia. Obrigado, doutora Dayana. Parabenizo pela sustentação oral. Muito concisa e muito objetiva aí na sua exposição. Eu, então, passo a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto. Doutor Douglas, com a palavra. Tá. Eu passo aqui tratar de uma questão, da questão da incidência do juros sobre a multa de ofício. Na verdade, essa questão não comporta conhecimento, né, nos termos disposto da súmula 13, súmula 13, que fala que é legítima atualização do valor básico da multa, nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Então, portanto, deixe de conhecer do recurso quanto a este ponto. Do direito ao crédito. Conforme constou nos autos, a recorrente foi autuada por acreditamento indevido, pois teria escriturado conhecimentos de transporte listados no anexo ao presente auto de infração, que indicaram um tomador diverso. Transcreve trechos do relatório circunstanciado. Então, o presente aí foi lavrado em decorrência dos trabalhos fiscais autorizados, que determinou a verificação do estorno de crédito CMS pelo contribuinte Via Varejo S.A. A origem do presente trabalho é a denúncia espontânea apresentada pelo contribuinte, em que relatou a ocorrência de erro no processamento de documentos emitidos e escriturados em lote, com emitente e tomador sendo empresas do mesmo grupo empresarial. Em resumo, relatou ter escriturado CTS emitidos em operações de fato prestadas para si, mas em que, por erro da empresa prestadora, constou como tomador de serviço terceira empresa do mesmo grupo. Adicionalmente, desta vez, por seu erro, efetivou a escrituração desses documentos fiscais em seu registro de entradas, sem ter buscado nenhuma medida saneadora, promovendo a escrituração e aproveitamento dos créditos CMS respectivos. Na denúncia espontânea, solicitou instruções no sentido de corrigir os erros cometidos. A cópia da inicial da denúncia espontânea segue juntada ao presente. A análise do fisco indicou não haver ação corretiva prevista na legislação paulista, concernente à obrigação acessória, ao menos no prazo decorrido entre a escrituração e a denúncia espontânea, estando, por outro lado, demonstrada a afronta direta ao disposto no item 1, no parágrafo 4º do artigo 61 do RICMES, que veda a apropriação de crédito de imposto destacado em documento fiscal, se este indicar como destinatário da mercadoria ou tomador de serviço estabelecimento diverso daquele que eu registrar. Em decorrência,
O contribuinte foi notificado em 24/6/2020 a demonstrar, no prazo de 60 dias, o estorno dos créditos referentes aos documentos fiscais listados em sua denúncia espontânea. Portanto, a efetuar estorno na apuração do CMS de agosto de 2020. Destaca-se que nem todos os documentos fiscais indicados na denúncia espontânea foram lançados no registro de entradas com aproveitamento de crédito do CMS, constando do presente auto de infração apenas os créditos referentes aos documentos efetivamente escriturados, com aproveitamento de crédito. A listagem de documentos apresenta 60.016 documentos fiscais, tendo sido juntadas ao presente as referências chaves de acesso, entre parênteses, do conjunto completo, mas, por outro lado, foi anexada apenas a amostra com 300 débitos. Constatado através de regular notificação, que não foi promovido o estorno dos créditos do CMS escriturados, lavrou-se o presente auto de infração, com base no artigo 85.2j da Lei 6374 de 89, por infringência do artigo 61, parágrafo 4º, inciso 1 do RICS. Conforme se verifica do anexo 1, constante as folhas 14 a 1477, consta que a empresa Velog Logística Limitada prestou serviço de transporte e que teve como tomadora de serviços a Cenova Comércio Eletrônico, que pertence ao mesmo grupo da recorrente e que foi por ela incorporado. Em caso semelhante ao presente, este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, em acordo proferido pela primeira Câmara Julgadora, deu provimento para cancelar o AIM, cujo emento transcreve ICMS, crédito indevido, escrituração fiscal de conhecimentos de transporte eletrônicos, entre parênteses CTS, com indicação de estabelecimento tomador diverso, informações das notas fiscais eletrônicas compatíveis com o tomador de serviço que se creditou do imposto, presunção relativa da verdade dos lançamentos constantes dos livros e documentos fiscais e contábeis do contribuinte, aplicação do artigo 5º, inciso 3 da Lei Complementar 939/2003, recurso ordinário conhecido e provido. Merece destaque o fato de que naqueles autos não houve apresentação de denúncia espontânea como no presente. Não houve declaração da empresa que constou como tomadora do serviço de que não se apropriou dos créditos como consta nos presentes autos, as folhas 2.186, e não houve incorporação da empresa que constou como tomadora do serviço senão pela hora recorrente. Adota esse texto da decisão proferida nos autos da AIM 4086, 929-5, como fundamento e razão de decidir. Então, cabe aqui reconhecer, isso falando eu estou citando, tá? Cabe aqui reconhecer que o comando contido no artigo 4º, inciso 2c do RICS, que aponta como tomador de serviço a pessoa que contratualmente é a responsável pelo pagamento do serviço de transporte, podendo ser o remetente, o destinatário ou um terceiro interveniente, não oferece qualquer subsídio ou deslinde do caso versado nos autos. Isso porque, consoante verificou na diligência tal, os pagamentos a fornecedores são realizados de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da recorrente, que opera como escritório administrativo sem promover operações de circulação de mercadoria. Deste modo, a identificação do pagador no contexto dos estabelecimentos da mesma pessoa jurídica que se submetem à centralização administrativa é imprestável para a definição do tomador de serviço. No mais, muito embora o item 1 do parágrafo 4º, no artigo 61 do RICS, disponha que é vedada a apropriação do crédito no imposto destacado em documento fiscal se este indicar como destinatário da mercadoria ou tomador de serviço estabelecimento diverso daquele que o registrar, há evidente conflito entre as informações constantes dos conhecimentos de transportes eletrônicos emitidos pelas empresas transportadoras e as notas fiscais emitidas pela recorrente. Nesse passo, não se pode olvidar do comando contido no inciso 3 do artigo 5º da Lei Complementar 939/2003, que soa. Artigo 5º. São garantias do contribuinte a presunção relativa da verdade nos lançamentos contidos em seus livros e documentos contábeis ou fiscais, quando fundamentados em documentação hábil. Portanto, deve-se prestigiar a informação contida nos livros e documentos fiscais do contribuinte, seja as notas fiscais emitidas, seja os documentos contábeis e fiscais trazidos aos autos, todos convergentes quanto à indicação da recorrente como efetiva tomadora e beneficiária do serviço de transporte prestado, notadamente, quanto não há nos autos qualquer indício de que não corresponda à verdade. Por oportuno, não se pode colocar no oblívio a circunstância de que, muito embora coubesse autuado acusar o erro e adotar providência para seu saneamento, a alteração do campo tomador de serviço não é permitida por meio de carta de correção eletrônica, ao teor
estatuído pelo item 2, parágrafo 3º do artigo 183 do RICMES. Eu vou deixar de ler aqui. Tal comando é reproduzido no item 2, parágrafo 1º do artigo 22 da portaria CAT 55/2009. Também vou deixar de ler. Então, vale dizer, ainda que tivesse identificado o erro à época, não poderia ser exigida da autuada a apresentação da carta de correção, visto que tal hipótese é expressamente vedada pela legislação de regência. A correção feita no item anteriormente é a mesma situação, ou seja, não se acolheu a denúncia espontânea da recorrente, uma vez que teria que se tornar o crédito que está declarado que a empresa que constou como tomadora não fez o aproveitamento do crédito e que a empresa que constou como tomadora do serviço foi incorporada pela recorrente, conforme se verifica nos documentos juntados aos presentes autos. Então, diante do exposto, o erro presente em recurso ordinário para dar-lhe parcial provimento, né, no caso. Como eu conheço em parte, aqui eu vou ter que mudar, conheço em parte e na parte conhecida do provimento, presidente, assim como o voto. Eu só peço para habilitar a edição, só para alterar esse ponto aqui, presidente. Eu estou abrindo aqui para habilitar, Dr. Douglas, para essa correção. Na verdade, o parcial provimento Esse parcial provimento é provido, né, no resultado do que ele colocou no... Na verdade, eu conheço em parte e dou provimento. Na parte conhecida, eu dou provimento. Porque eu não estou conhecendo a parte dos juros lá da correção monetária da multa. Tá. Então você não está conhecendo. Tá, agora, é que eu tive a impressão, acho que eu tive a mesma impressão do Pedro, né? Que você ia julgar, ia julgar parcialmente provido. Na verdade, é parcialmente conhecido. É isso? Tá. Ok. Bom, está habilitado. Eu tenho aqui um pedido de manifestação da representação fiscal, está concedido. Eu aguardo, então... Isso, eu vou colocar o meu pedido aí para todos, a minha manifestação em sessão, para todos acompanharem, aí a gente conversa um pouquinho em cima, pode ser? Pois não. Aí, depois da manifestação da representação fiscal, nós faremos os debates. Bom, já está registrado, senhor presidente, acho que já está aparecendo para todos aí. Já está visualizando. Eu vou proceder à leitura. Então, com todo respeito ao voto ilustre juiz relator, nossas contrarrazões às folhas tais bem elucidam o caso. O presente aí trata de crédito indevido lançado que se refere a serviços tomados por outros estabelecimentos, situação que infringe o disposto no artigo 61, parágrafo 4º, item 1 do regulamento, que diz que, salvo hipótese expressamente prevista nesse regulamento, é vedada a apropriação de crédito do imposto destacado no documento fiscal que indicar como destinatário da mercadoria ou tomador de serviço de estabelecimento diverso daquele que o registrar. Portanto, uma vez que a autuada não figurou como tomadora de serviço nos documentos fiscais utilizados para a tomada de crédito, não pode exercer o alegado direito. Além de desrespeitar diretamente a legislação apresentada, temos afronta clara ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, mais do que sedimentado nesse tribunal, determinado expressamente no artigo 11 da Lei Complementar 87/96, que todos os senhores conhecem, que é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Desta forma, aceitar o crédito glosado apenas com o argumento de que, aspas, a recorrente foi a efetiva tomadora e beneficiária do serviço de transporte prestados, fecha aspas, significa desrespeitar os comandos normativos trazidos acima, além, obviamente, de legislar e criar situação para a qual não há previsão legal. Seria como obrigar o fisco a não mais se ater somente aos documentos emitidos, mas também perscrutar quem teria sido o suposto beneficiário do tomador do serviço ou da circulação da mercadoria em cada tipo de operação, com o que não podemos concordar. Assim, somos pelo não provimento do recurso ordinário, este é o nosso parecer.
Então, senhor presidente, além de desrespeitar claramente a legislação, quando a ilustre patrona da autuada fala que percebeu, vamos dizer, a destempo, né, percebeu posteriormente o erro nos documentos fiscais, como poderia ser corrigido, quem deu causa ao erro foi a autuada, porque quando ela recebeu a mercadoria, ela recebeu com conhecimento de transporte, recebeu com documento fiscal que não estava emitido nos termos da legislação. Então, caberia a ela, de pronto, recusar essa mercadoria e falar, olha, eu preciso de um documento correto nos termos do que estabelece a legislação. E estaria tudo resolvido. Então, a posteriori, ela colocar este problema para o fisco resolver não nos parece a melhor forma possível de resolver a questão. Então, a questão deveria ter sido resolvida de início com a recusa da mercadoria, com a recusa do documento fiscal, o que não foi feito. Isso é um problema da autuada, não é um problema do fisco. Agora, a gente simplesmente admitir o crédito baseado em que ela efetivamente foi a tomadora do serviço, significa abrir um precedente gravíssimo, um precedente muito complicado, no sentido de que todos vão querer esse mesmo tipo de tratamento daqui para frente. Então, a partir de agora, não se toma o crédito baseado apenas em documento fiscal. Então, se A vendeu para B e C pagou por qualquer tratativa aí, opa, C pagou, eu que paguei, eu quero o crédito, porque já existe um precedente de quem efetivamente tomou o serviço, quem efetivamente circulou a mercadoria. Então, a gente não pode abrir esse precedente, o erro foi da autuada, esse erro não pode ser imputado ao fisco. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao Pedro pelos esclarecimentos, muito claro aí a sua posição, né? A posição da representação fiscal, a manifestação está registrada. Também cumprimento aí o doutor Douglas pelo voto proferido, muito bem articulado. Doutor Douglas, alguma observação a respeito da manifestação da representação? Presidente, só alguns pontos. Não é simplesmente essa questão da alegação do tomador, né? No caso, assim, precedente já tem, né? A primeira Câmara julgou lá, eu estou usando como fundamento, mas é uma questão, aqui eu acho que é um pouco diferente, tem essa questão de, tudo bem, são empresas do mesmo grupo, tem a declaração da empresa que constou como tomadora de que não aproveitou os créditos, esse é um ponto, eu acho que é importante, né, que diferencia da simples alegação de que a tomadora, a simples tomadora vai lá e vai poder se apropriar dos créditos, né? Nesse caso, tem a declaração da tomadora que constou no documento de que não vai se apropriar. Ela teve a questão da denúncia espontânea, né? Uma tentativa de uma denúncia espontânea aí para resolver a situação, e além disso, o fato de que a empresa que constou como tomadora, ela foi incorporada pela empresa, pela autuada, né? Então, não é o meio mais correto, o meio legítimo, de fato, não é, mas no frigir dos ovos, aí, em última análise, existe uma diferenciação entre o simples fato de comprovar que a tomadora pagou, enfim, né? Eu acho que é um pouco diferente, por isso que eu faço essas ressalvas aí no meu voto. Falo, lá foi simplesmente essa questão, então comprovou que a tomadora, quem pagou e tudo mais. Agora aqui tem essa questão que foi feita uma tentativa de denúncia espontânea, foi feita, tem a declaração da empresa que constou como tomadora de que não vai se apropriar do crédito, não se apropriou de fato, porque a gente já está em 2020, 2022, a questão é de 2016, e teve a incorporação dentro do período aí antes da autuação ainda, né? Então, esses são os pontos que eu diferencio, né? Naquela hipótese é um pouco, eu acho que o precedente já existe, mas lá é um pouco mais frágil, simplesmente, né, o fato de, por isso que eu faço essas ressalvas, eu fiz
em 2 parágrafos aí a diferenciação, né? Por isso que eu acho que é o caso de dar provimento, até para não... Porque esse crédito, agora, de fato, agora vai estar perdido, né? Obrigado, doutor Douglas, pelos esclarecimentos. Eu ia até questionar, confirmar essa questão da incorporação, né? Acho que isso é relevante aqui para o contexto. Mas os debates estão em aberto. Bom dia a todos. Doutor Douglas, eu queria só fazer um esclarecimento. O senhor falou que a recorrente fez uma tentativa de denúncia espontânea. Por que não considerou como denúncia espontânea mesmo? Na verdade, não se considera como denúncia espontânea porque teria que se tornar os créditos que está em discussão aqui. Porque a fiscalização lá, o fiscal, pediu para se tornar porque nos termos do artigo 61, parágrafo 3º lá, parágrafo 4º, não sei. Então, o senhor considerou que houve a tentativa porque ele não seguiu a orientação do fisco? Então, eu estou falando que não houve porque não, assim, se houvesse uma efetiva denúncia espontânea, ela não, eu acho que a recorrente não teria sido autuada, né? Por isso que eu estou falando. De fato, houve. Só que, assim, é o que o Pedro colocou, um pouco que a patrona colocou. Passou, o contribuinte fez um pouco depois do prazo já, para cancelar, e aí, assim, não houve uma efetiva, como posso dizer, uma resposta efetiva do que teria que ser feito, enfim. E aí a última resposta do fisco foi, então tem que se tornar os créditos. Esses créditos, né? Que aí no meio tempo tem declaração da tomadora do caso aí, da empresa que constou como tomadora do serviço, de que não se apropriou, teve a incorporação, e a gente está aqui discutindo um crédito que, se a gente considerar como devido hoje, a empresa vai deixar de, além de não poder se apropriar, ela vai ter que pagar. E, enfim, por causa dessa situação toda, né? Já está decaído, enfim. Então, nesse sentido... Doutor Douglas, eu, na minha compreensão, o que o contribuinte tentou aqui era fazer uma denúncia espontânea em relação à obrigação acessória. E não, na verdade, questão do estorno, né? Foi essa, pelo que eu vi pelos documentos, pelas próprias alegações em recurso, né? A denúncia espontânea, ele até sustenta aqui, tem aqui até uma doutrina do Dr. Schwerer, né, sobre essa questão da denúncia espontânea, não é só pagamento, mas também denúncia espontânea em relação a obrigações acessórias, né, para evitar pagamentos de multa, né, por conta disso. Então, a compreensão que eu tive foi essa: como houve a percepção do contribuinte de que houve um erro, ele foi lá e tentou fazer a denúncia espontânea no sentido de corrigir a obrigação acessória, né? Isso. Foi essa a compreensão que eu tive. Acho que foi isso, né? Sim, então, por isso que eu acho que é um caso um pouquinho diferente, né? Eu uso como fundamento o outro caso, mas, na verdade, é bem diferente, né? O que o presidente comentou, a tentativa por isso que eu estou falando que é uma tentativa, né, de denúncia espontânea, porque ele quis corrigir as obrigações acessórias. E o fisco entendeu que não, então só vou corrigir se você, só vai ser corrigido. Não existe na legislação isso, previsão para isso, e a única forma de corrigir é você se tornar os créditos, que aí hoje vão estar perdidos, né? E aí, no caso, além dessa tentativa de denúncia espontânea,
para corrigir essa situação. Tem declaração da empresa tomadora de que não vai se apropriar, teve a incorporação também, né? Então, por isso que eu tô caminhando para dar provimento. Bem, o processo ainda está em discussão. Bom, eu participei dessa decisão que o Dr. Douglas mencionou no voto dele, de provimento, né? E nesse caso aqui que a gente está discutindo, eu vou acompanhar o Dr. Douglas, porque eu acho que como teve a denúncia espontânea, o contribuinte ele se adiantou para informar o erro, né, que tinha ocorrido e buscar uma solução. Eu acho que é diferente assim do que o Dr. Pedro colocou na manifestação dele, porque tem essa diferença. Né? Como teve uma iniciativa do contribuinte para regularizar o caso e realmente a pessoa que constou como tomadora não foi a efetiva tomadora dos serviços, eu não vejo como não dar provimento. Eu, particularmente, o argumento aqui não é só por conta do pagamento feito, né, mas sim outras particularidades que envolvem, né, além do pagamento, tem a questão das declarações aí, de não utilização do crédito, como disse o Dr. Douglas, e também eu, particularmente, acho um fato relevante a questão da incorporação, né? Corporação da empresa, né? Então, é inegável que o erro aí foi um equívoco e que o tomador foi a Belog mesmo, né? E aí tem um precedente que eu diria que é precedente até a circunstância do precedente aqui da primeira Câmara, que citado aqui no voto, é até mais é uma situação até mais complicada, né? Aqui está mais favorável, me parece, por conta da incorporação aqui que foi realizada pela empresa, né? Eu vou acompanhar também o ilustre relator. Então, senhor presidente, com relação ao que a doutora Maria Alice colocou, a denúncia espontânea realmente pesa, só que haveria, no nosso entender, realmente uma boa-fé da parte da recorrente se ela efetivamente efetuasse os estornos quando foi notificada pelo fisco. Porque o fisco, com a denúncia espontânea, falou, olha, não pode, você está com um documento, um tomador diverso, então você tem que estornar. Ela não estornou os créditos, ela manteve os créditos. E outra, o fato da empresa que constou nos documentos fiscais ter declarado que não se aproveitou do crédito, isso, com todo respeito, não é suficiente, porque o fisco não foi lá olhar para ver se ela realmente se apropriou ou não desses créditos, e nem deveria. Não precisa fazer esse tipo de coisa. O fato do tomador não ter sido a recorrente, ela não tem direito ao crédito. Então, se ela houvesse estornado logo de cara, ok, eu não posso, estornei. E agora, como é que a gente vai resolver? Eu tenho direito ao crédito, eu fui efetivamente a tomadora. E outra, por que não entrou em contato com quem emitiu o conhecimento de transporte, pediu para que se cancelasse o anterior e fizesse um novo no nome dela? Que é o procedimento correto. Por quê? Quer dizer, joga esse problema para o fisco e fisco, olha, eu tenho direito, eu quero o crédito. É nesse sentido que a gente entende que deveria ter dado uma solução diferente para a demanda, senhor presidente. Obrigado. Olha, agradeço a intervenção. Então, doutor Pedro, também, com todo respeito, eu acho que o fisco deu a resposta para ela de que não tinha solução, de que esse caso, como tinha passado o prazo lá e o tomador era aquele que tinha constado, não tinha o que fazer e ela ainda ia perder os créditos. Então, eu acho que da parte dela, ela procurou, assim, ela agiu, ela procurou a solução, mas a resposta que ela teve é que não, assim, essa ideia de que, então ela deveria ter
contatado o emitente dos documentos para ele cancelar tudo. Eu acho que isso daí na prática não tem como, assim, cancelar um documento com uma data anterior, um documento eletrônico, talvez na época em que era a impressão por processamento de dados, ou talvez fosse possível. Hoje em dia eu acho que não é possível isso, cancelar o documento e emitir atualmente um documento anterior com outro dado. E como constou até daquela decisão que foi citada pelo Dr. Douglas, não cabe carta de correção para modificar o nome do tomador dos serviços. Eu própria, assim, já também me deparei com uma denúncia espontânea semelhante, também que exatamente esse caso, o tomador do serviço constou diverso do efetivo, e no final, assim, a solução que a gente deu foi só de eles fazerem constar no livro registro modelo 6 que tinha havido esse erro, porque não tem mesmo como solucionar. Pelo menos foi o que a gente chegou à conclusão. Então, acho que seria injusto, nesse caso, eles não terem direito ao crédito. O erro foi deles, né? Aí tá botando o erro para o fisco. A doutora saberia esclarecer quando foi feita a denúncia? Quando vocês perceberam um erro? A denúncia espontânea foi protocolada em maio de 2017, mas a resposta foi bem posterior do fisco de que não poderia. Então, durante algum tempo, alguns meses, um pouco mais de um ano, ficou-se na questão de entrega documento, entrega declaração e esclarece até chegar à conclusão de que não tinha o que fazer para correção. Por isso, foi um lapso temporal. As notas são de 2016, né? Mas foi em maio de 2017 que ela percebeu o equívoco e entrou com o pedido de denúncia espontânea. Então, mas vocês chegaram a tentar com o emitente do conhecimento de transporte, olha, emite outro, cancela aquele? A gente está falando, doutor Pedro, de uma empresa, a Via Varejo, que as operações dela, assim, é inviável você separar e falar, Velog, refaz isso aí, até porque ela estava entregando as mercadorias que a Via vende, não o contrário. São milhares, sei lá, não sei nem dar um número para os doutores de quantas operações são feitas por dia. A Via Varejo enfim, é nacional e vende pela internet, vende físico, então nem teria como operacionalizar isso, de separar só essas, por isso, inclusive, demorou-se um pouco para ver esse erro, e falar, olha, só essas aqui, das milhares que nós temos, sei lá quantas, vamos refazer operacionalmente, não teria como fazer isso até depois do prazo, quando foi que se viu o equívoco, por isso que se tentou uma via alternativa enfim, de talvez tivesse alguma outra forma de corrigir perante o fisco, diretamente o fisco. Não que o fisco fizesse, mas que a via fizesse de acordo com as instruções, não sei, de repente um registro, uma coisa diferente que nós não tínhamos conhecimento, mas a resposta foi que não existia mesmo. Não, eu entendo as milhares de operações, realmente a Via Varejo a gente conhece. Agora, você falar, eu tenho milhares de operações, então eu não consegui identificar, perfeito, eu aceitaria, mas você conseguiu identificar. Então, uma vez identificado, olha, essa está errado, ok, eu tenho duas possibilidades, ou eu tenho várias possibilidades de tentar resolver. A primeira e óbvia é ligar para o emitente do conhecimento de transporte e falar, emite outra nota. Não me parece óbvio numa operação de uma Via Varejo, até porque eu nem sei confirmar para os doutores se seria possível cancelar todos esses documentos e emitir novamente com correção. Mas voltando à questão de quantidade, se fosse ater a isso, todas as vezes que a gente tiver algum erro e tal, além de operacionalizar isso seria muito difícil, nós perderíamos todos os nossos direitos de crédito, né? Se nós fôssemos levar em consideração os erros de transportadoras, que não é só VVLog, né? A Via contrata diversas em todo o país, e isso acontece em São Paulo, acontece em outros estados, e todos eles a gente consegue uma correção
muitas vezes nessa denúncia, numa conversa com o fisco, e em São Paulo, infelizmente, aconteceu isso. Eu não acho que, infelizmente, não sei o que passou na cabeça no momento da Via de falar, não vamos arrumar com a transportadora, vamos tentar arrumar diretamente com quem de direito, que é o fisco. Mas foi a alternativa que ela fez, foi de tentar corrigir de qualquer forma, e além de tentar corrigir com o fisco e de mostrar o erro, porque, sinceramente, nós não sabemos se ele seria sequer visto, né? Como o doutor Pedro disse, o fisco não fica olhando como é feito os conhecimentos de transporte 1 a 1, porque também seria inviável, assim como é para a Via. Então, mas de qualquer forma, no resumo da ópera, digamos assim, o importante é que a Via teve a boa-fé de mostrar o erro dela e tentar corrigi-lo, e demonstrar também, principalmente, que o crédito é dela. Ela não está se valendo de crédito de ninguém, nem de uma terceira, nem foi má-fé ou quis se valer de qualquer coisa desse tipo. Tanto que a C9 era do mesmo grupo e agora foi incorporada, agora não, já faz tempo, foi incorporada pela Via Varejo, passando a ser incontestável a própria Via, né? No fim das contas, acabou que a C9 e a Via se tornaram a mesma empresa. Então, ou profissionalizar isso, sinceramente, eu não sei explicar no detalhe, até pela condição de operações, né? A Via tem uma equipe gigantesca com isso, mas são questões que me fogem ao conhecimento no detalhe da época, infelizmente. Só uma questão aqui, mais uma questão. Na verdade, assim, aqui também teve a negativa lá, falando que não cabia carta de correção, mas o fato é que também, assim, o procedimento é o que a recorrente alega aqui no recurso, né? No recurso, na impugnação, que demorou muito até chegar alguma resposta, né? Então, assim, protocolou em 2017 e 2020 que teve uma resposta e efetivamente acho que 2020, entre 2020 e quase 2021 já teve a resposta para se tornar, né? Então, que já era quase dentro do prazo decadencial para ele, sei lá, poder fazer alguma coisa e pedir, sei lá, e pedir de novo esse crédito, né? Ter direito a esse crédito já quase decaindo, né, Pedro? Então, por essas questões todas, né, não estou colocando no voto essa cronologia, mas também tem esse ponto que aí fica difícil manter. Tudo bem, assim, eu acho que não é o procedimento correto, de fato não é, mas tem umas nuances aqui nesse processo que a gente, né, aí eu me convenço para dar provimento aí para o recurso do contribuinte. Bom dia a todos novamente. Eu vou acompanhar o Dr. Douglas também no voto dele. Eu dei uma olhada aqui, o precedente que foi citado lá da primeira Câmara, ele não chegou a ser analisado pela Câmara Superior, né? Me parece que o auto foi liquidado antes, não sei se a empresa optou por aderir ao PEP, como foi. Esse caso, eu geralmente tendo a acompanhar esses casos onde há o descumprimento de uma obrigação acessória e com isso se gera uma obrigação principal para o contribuinte, mas principalmente no tocante à denúncia espontânea. Eu creio que essa situação poderia ter sido resolvida no posto fiscal e tenho receio da decisão nossa ser reformada pela Câmara Superior, mas eu entendo que não é uma questão para ser levada ao Poder Judiciário. A chance de não ser reconhecido esse direito ao crédito ela é mínima. A empresa procurou sanear a situação e a resposta administrativa que ela teve foi: você não tem direito ao crédito, né? Em síntese, foi essa a resposta. Então, eu vou acompanhar aí o caso, inclusive o desenlace dele aí na Câmara Superior com curiosidade, porque, na verdade, eu entendo que nós estamos reapreciando a decisão do posto fiscal, né?
pela chamada de denúncia espontânea, né? Como não houve pagamento do imposto, ela não é uma denúncia espontânea propriamente dita. Mas vou acompanhar. E o doutor Douglas, parabenizo pelo voto, parabenizo a doutora Dayana pela sustentação, doutor Pedro também pela combatividade aí no interesse da representação fiscal. Mas vou acompanhar o doutor Douglas e acompanhar o processo aí com curiosidade para ver o desenlace dele. Muito bem, eu agradeço, então, a intervenção de todos. O processo foi exaustivamente debatido, né? Eu acho que é uma situação particular essa, né? Não é uma situação comum. Mas, então, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido, cancelando a acusação fiscal à unanimidade. Agradeço a presença da doutora Dayana, renovo aqui nossas desculpas pela demora no início da sessão, mas chegamos aqui ao final. Chegamos sim. Muito obrigada. Obrigado, viu? Todos. Obrigado. Eu passo, então, ao próximo processo da pauta. Na sequência aqui da pauta, nós temos aqui o terceiro processo, é o Décio Luiz Silva, o relator é o doutor Flávio José Sanches Arantes, o AIN é o 446.460. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente o processo, e, em seguida, eu abro a palavra à doutora Ana Clara para que apresente a sua sustentação oral. Doutor Flávio, com a palavra. O microfone está fechado, doutor Flávio. Pronto. Bom, trata-se de um auto de infração com um único item de acusação, referente à exigência de diferença de TCMD sobre uma doação realizada. Então, a doação ela se deu no bojo de uma alteração de contrato social da empresa Artus, onde o doador, senhor Luiz Antônio Silva, inicialmente ingressou no quadro social da empresa, que originalmente tinha como sócio apenas seus 3 filhos, por meio de uma integralização de capital. Essa integralização de capital ela foi realizada por meio da integralização pelo senhor Luiz de cotas de capital social de outras 4 empresas que ele detinha, além de uma pequena quantia em dinheiro. Todas as cotas foram integralizadas considerando o valor do capital social declarado das empresas. Nesta mesma alteração de contrato social, em ato contínuo, o senhor Luiz realizou a doação da totalidade das cotas integralizadas aos 3 sócios da Artus, seus filhos, com reserva de usufrutos das cotas doadas, retirando-se da sociedade. A alteração do contrato social ela é datada de dezembro de 2016, data em que foi preenchida a declaração de doação do ITCMD. Todavia, a alteração contratual só foi averbada na JUSESP em março de 2017. O fisco não concordou com o valor da doação, que considerou como base de cálculo o valor das cotas considerando o capital social declarado da Artus, e solicitou, ainda durante a ação fiscal, documentos para aferir o valor patrimonial das cotas integralizadas, que deram origem à doação. Todavia, a notificação não foi atendida, tendo sido, então, o valor patrimonial das cotas calculadas com base no balanço patrimonial da Artus de 2017. Primeiro balanço a contemplar a alteração do contrato social realizada em seu patrimônio líquido.
Então, em síntese, essa é a acusação. Aí eu passo aí no relatório a tratar das razões recursais, mas em homenagem à presença da patrona, eu vou deixar de fazer o relato aí do recurso ordinário e devolver a palavra ao senhor presidente. Agradeço, doutor Flávio, pela síntese do processo. Eu passo, então, a palavra à doutora Ana Clara Marangoni Ruzon, para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutora Ana Clara, com a palavra. Prezados julgadores, bom dia. Agradeço aí a síntese do doutor Flávio Arantes. Como bem colocado pelo relator, trata-se de uma cobrança de TCMD em detrimento da doação de cotas da empresa Artus Investimentos, de Luiz Silva para Décio Silva, seu filho. A doação, de fato, ocorreu no dia 15 de dezembro de 2016, época em que o senhor Décio já realizou a declaração e o pagamento da guia de TCMD, levando em consideração o valor do acréscimo patrimonial sobre a empresa Artus Investimentos. O fato gerador do ITCMD, neste caso, ocorreu com a doação e, em demonstração de boa-fé, no mesmo dia da assinatura da declaração de doação, em 15 de dezembro, o recorrente já efetuou o recolhimento do tributo devido. Os cálculos foram realizados da forma correta, com a aplicação da alíquota legal de 4%. Sendo assim, é evidente a nulidade do auto de infração inaugural em detrimento do pagamento integral do tributo pleiteado pelo fisco. Caso Vossas Excelências assim não entendam pelo pagamento integral já ocorrido, é importante destacar outro fato, utilizado de maneira, inclusive, equivocada pelo juiz Jacó, para fundamentar a decisão recorrida. A declaração da doação, em que pese ter ocorrido de fato em 15 de dezembro de 2016, foi levada a registro na JUSESP em março de 2017. O fisco vem requerendo, então, o pagamento do ITCMD e o cálculo com base na época do registro da doação. Tudo bem, porém, julgadores, conforme exposto, o registro ocorreu em março de 2017. Porém, o fisco está cobrando o imposto com base no patrimônio líquido da empresa em dezembro de 2017. E convenhamos, a cada mês o balancete aumenta e muda. Ora, se assim considerássemos o fato gerador do imposto como a data de registro da doação, a cobrança do fisco ainda estaria equivocada, vez que, dessa forma, o cálculo do TCMD deveria ter por base o patrimônio líquido da empresa em março de 2017. Data do registro da doação na JUSESP. Sendo assim, subsidiariamente, requer-se o recálculo do auto de infração nos valores apresentados. Ainda é importante ressaltar a possibilidade da multa imposta no auto de infração com relação ao valor do imposto em como. Já foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual a aplicação de qualquer sanção administrativa tributária punitiva, em caráter federal, estadual ou municipal, em percentual elevado é inconstitucional. Dessa forma, caso o auto de infração não seja integralmente anulado em detrimento do pagamento realizado pelo recorrente, requer-se também a redução da multa aplicada para os patamares legais. É o que importa. Obrigada. Tenha um bom dia. Agradeço e cumprimento a doutora Ana Clara pela sustentação oral, pela sua objetividade e clareza aí na sua exposição. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator, doutor Flávio, para que apresente seu voto. Doutor Flávio, com a palavra. O microfone está fechado, doutor Flávio. Aí. Pronto. Bom, eu parabenizo também a doutora Ana Clara pela sustentação oral e passo a leitura do voto a partir do item 17. A questão de fundo diz respeito à base de cálculo a ser utilizada para o cálculo do ITCMD sobre a doação das cotas da empresa Artus Investimentos e Participação Limitada, realizada pelo senhor Luiz Antônio da Silva ao senhor Décio Luiz da Silva. O comando legal inicial para a determinação da base de cálculo é trazido pelo artigo 14, parágrafo 3º da Lei 10.705/2000, que institui o ITCMD no Estado de São Paulo em seu artigo 14, parágrafo 3º, estabelece que nos casos em que a ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital social não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias,
admitir-se-á o respectivo valor patrimonial da cota. Cumpre nesse ponto apontar que o valor patrimonial da cota é determinado dividindo-se o patrimônio líquido pelo número de cotas. Portanto, a base de cálculo do ITCMD, no caso em análise, não guarda relação com o capital social, mas sim com o patrimônio líquido. No caso dos autos, o doador, Sr. Luiz Antônio Silva, integralizou o capital social da Artus Investimentos com cotas de participação que detinha outras 4 empresas, além de 2 cotas no valor de R$ 2,00 cada, utilizando para tal integração o valor do capital social declarado de cada empresa, conforme se observa dos documentos de folha 120 a 145, que são as alterações de contrato social das empresas cujas cotas foram doadas. Cujas cotas foram integralizadas. Ato contínuo, doou todas as cotas que integralizou na Artus para seus 3 filhos, com reserva de usufruto, de forma que o valor das cotas doadas foi obtido pelo valor declarado do capital social de cada cota, sem que a integralização de cotas estivesse incorporada ao patrimônio líquido da Artus. Como a alienação contratual só foi averbada em março de 2017, o balanço patrimonial da Artus, em dezembro de 2016, conforme folhas 37, ainda não contempla as cotas integralizadas por meio da alteração contratual em debate, de forma que não pode ser utilizado como base de cálculo da doação, se ainda não contempla as cotas objeto da doação. A título ilustrativo, temos que o valor de cada cota aferido pelo capital social constante na alteração contratual ainda não registrado em 2016 foi de R$ 1,00, ao passo que o valor de cada cota da Artus, calculado pelo patrimônio líquido, seria de R$ 10,68, dando uma dimensão da diferença entre os valores envolvidos, ainda sem contemplar as cotas integralizadas na alteração contratual. Ainda durante a ação fiscal, foi feita a notificação de folhas 13, buscando obter os balanços patrimoniais das empresas com posição em dezembro de 2016, cujas cotas foram integralizadas à Artus, o que possibilitaria estimar o patrimônio líquido da Artus após a integralização de cotas. Todavia, conforme folhas 14, não houve por parte do interessado o atendimento à notificação. Desta forma, como as cotas sociais integradas pelo Sr. Luiz Antônio da Silva só passaram a integrar o patrimônio líquido da empresa Artus no exercício de 2017, quando houve a averbação da alteração contratual na JUSESP, somente a partir do balanço de 2017 foi possível aferir a base de cálculo prevista na legislação para a doação realizada, ou seja, o valor patrimonial de cada cota obtido a partir do patrimônio líquido. Nesse sentido, observa-se que o balancete apresentado pela recorrente às folhas 170 a 171, com posição contábil em 24 de 3 de 2017, ainda não incorpora ao balanço patrimonial o valor correspondente à equivalência patrimonial, que ali consta apenas como receita, de forma que entendo que não deva ser admitido à luz do artigo 248 da Lei 6.404, que estabelece que tais valores de equivalência patrimonial de fato integrem o balanço. Aí eu transcrevo aqui o artigo 248 da Lei das SAs, que fala que o valor do investimento será determinado mediante a aplicação sobre o valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada. Então, ele estabelece aqui que seja feita a equivalência patrimonial, que no balancete apresentado de março ainda consta como receita, não foi lançado no patrimônio líquido. Então, essa é a maior diferença entre o balancete apresentado de março de 2017 e o balanço patrimonial de dezembro. É que esse valor decorrente da equivalência patrimonial ainda consta em conta de receita, não foi lançado no patrimônio. Então, desta forma, o patrimônio líquido apresentado em tal balancete não atende ao artigo 248 da Lei 6.404, que resulta, na prática, na contabilização das cotas integralizadas pelo valor das cotas constantes no contrato social, e não pelo patrimônio líquido, estando tal diferença ainda na conta de receitas e ingressos. Sendo assim, efetivamente, a base de cálculo prevista na legislação para a doação realizada em 2016
ficou pendente da averbação das cotas integralizadas e subsequente incorporação dos valores ao patrimônio líquido da empresa, o que veio a ocorrer apenas com a finalização do balanço da empresa em 2017. Todavia, o artigo 105 do CTN determina a aplicação imediata da legislação tributária aos fatos geradores pendentes, de forma que deve ser considerada como data do fato gerador a data da doação, ainda que um dos aspectos do fato gerador tenha ficado pendente de determinação, em razão do procedimento adotado pela recorrente. Não tendo a recorrente estimado corretamente o valor da base de cálculo prevista na legislação, optando por adotar como base de cálculo da doação o valor da cota considerando o capital social da empresa ao invés do patrimônio líquido, bem como desconsiderando os efeitos das cotas integralizadas sobre o patrimônio líquido em seus cálculos, entendo correta a exigência da diferença por meio de lançamento de ofício, tal qual realizada nos termos do artigo 142 do CTN. Por fim, importante repisar que foi a própria recorrente quem deu causa a tal situação, ao realizar a doação das cotas no mesmo ato da integralização, e utilizar como referência para o valor das cotas doadas o capital social, ao invés de estimar o patrimônio líquido ajustado pelas cotas integralizadas, que corresponderia à base de cálculo prevista no artigo 14, parágrafo 3º da Lei 10.705. Então, fica mantida a acusação fiscal. Como no recurso não há questionamento específico sobre a responsabilidade solidária, fica mantida também a solidariedade. No tocante à multa aplicada, cumpre apontar inicialmente que a natureza da multa aplicada é punitiva, sendo que no caso das multas desta natureza, a jurisprudência tem se firmado no sentido de serem confiscatórias apenas as multas que excedem o valor do tributo exigido, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual não entendemos ser inconstitucional a multa aplicada, ainda que superado o óbice do artigo 28 da Lei 13.457, já apontado pelo ilustre julgador tributário, diante da jurisprudência atual sobre multas punitivas. Importante destacar também que o artigo 28 da Lei 13.457 limita a atuação dos órgãos de julgamento do contencioso administrativo no tocante ao reconhecimento da inconstitucionalidade das leis, que só pode ser reconhecida neste âmbito nas hipóteses lá previstas, ao contrário do entendimento apresentado pela recorrente em sua peça recursal. Também a questão da modulação sancionatória pretendida pela recorrente é balizada pelo artigo 92 da Lei 6374, que limita a possibilidade dos órgãos de julgamento para a redução de penalidades às infrações que não impliquem falta de pagamento de imposto, o que não é o caso dos autos, não cabendo, nesta hipótese, aos órgãos de julgamento discricionar a partir de elementos como boa-fé ou equidade para deliberar sobre a multa aplicada. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento. É esse o voto, senhor presidente. Cumprimento o doutor Flávio, o voto muito bem articulado, muito bem fundamentado. O processo está em discussão. Também cumprimento o doutor Flávio pelo excelente voto, a doutora Ana Clara pela sustentação oral. Vou acompanhar o voto do doutor Flávio. Acho que está bem claro, bem assim, elucidativo, e acho que é o correto mesmo. Estamos de acordo também, senhor presidente, principalmente por esse esclarecimento muito bem colocado no voto do doutor Flávio, no sentido da diferença entre capital social e valor patrimonial, porque a lei fala em valor patrimonial. Então, nesse sentido, quem deu causa realmente ao equívoco, vamos dizer assim, foi a autuada, né? Então, correto que se pegue o valor patrimonial ao final de 2017. Estamos de acordo, senhor presidente. Eu também parabenizo a doutora Ana Clara pela sustentação oral e parabenizo o doutor Flávio pelo voto bem completo e bem esclarecedor, e eu adianto que eu vou acompanhar também, presidente. Também estou acompanhando o relator. A base de cálculo do ITCMD, como disse aí o Pedro, é o patrimônio líquido, né? Não é o valor da capital social. Então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates.
Peço que os senhores juízes confirmem presença. Está faltando só o doutor Douglas. Confirmar a presença. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido integralmente, no mérito não provido, nos termos do voto relator, à unanimidade. Eu agradeço à doutora Ana Clara e desculpas também pela demora aqui, né, mais uma vez aí, mas demos continuidade, felizmente conseguimos dar seguimento aqui na sessão, e cumprimento e até breve, doutora Ana Clara. Até breve, tenha um bom dia. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta, que, na verdade, é o último processo da pauta. Já temos aqui o doutor Alexandre Baroni posicionado. Eu sou o relator, o AIN é o 4.146.639. Já registrei a presença do doutor Baroni. Vou fazer um breve relatório, né? Trata-se de falta de pagamento de impostos, serviços de telecomunicações. A acusação, sinteticamente dizendo, o contribuinte consignou valores no campo isento não tributado da NFST, reduzindo a base de cálculo do imposto sem que houvesse comprovação da ocorrência de situação que dispensasse a incidência regular do imposto nas referidas prestações de serviço. Infração aos artigos 37, 45, 58, 87, 178, inciso 10, 215, parágrafo 2º, 250-A, 250, parágrafo 2º do RICMES. A decisão de primeira instância, ela julgou procedente o auto de infração, entendendo que o contribuinte teria adotado procedimentos não previstos na legislação tributária para proceder à redução da base de cálculo. De modo que também a decisão de primeiro grau também entendeu que, em relação ao serviço de valor adicionado, não houve comprovação adequada pelo contribuinte para demonstrar a não incidência do ICMS. O contribuinte apresenta recurso, apontando razões de mérito, entendendo que seu procedimento foi correto, e também que está claro, pelos elementos dos autos, que não pode incidir o SBA, não pode incidir o imposto sobre o SBA. A representação fiscal, ela pede o improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos. Esse, basicamente, é o relatório, né? Sinteticamente. Eu passo, então, a palavra ao doutor Alexandre Baroni para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, doutor Alexandre. Pois não. Muito bom dia, senhor presidente, senhores julgadores. Aqui, como já foi muito bem colocado pelo doutor relator, nós estamos discutindo a exigência de ICMS sobre receitas que a Telefônica Brasil S.A. obteve entre os anos de 2017 e 2018, especificamente na sua atuação no serviço de telefonia pré-paga. E isso é muito importante para demonstrar aqui qual foi o procedimento adotado pela empresa e quais foram as motivações da fiscalização para autuá-la com relação exatamente a esse procedimento. A primeira questão que eu gostaria de destacar é que, da leitura
dos motivos que deram ensejo à autuação, o que se observa é que a fiscalização traz como principal motivo da autuação o suposto, o alegado descumprimento de obrigações acessórias. Na verdade, o que o fisco se insurge, né, é com relação ao procedimento utilizado pela Telefônica, que, de acordo com o que constou na acusação fiscal, não teria respaldo na legislação. Isso porque a fiscalização interpretou a atividade da empresa como um estorno de ICMS indevidamente recolhido. Na leitura feita pela fiscalização, a Telefônica deveria ter pedido autorização ao fisco para se restituir do ICMS que havia pago na primeira ocasião e que, portanto, diante da não ocorrência do fato gerador, caberia à Telefônica, então, pedir a restituição do ICMS indevido e deveria fazê-lo, conforme consta no termo circunstanciado, deveria fazê-lo de acordo com o que está previsto na Portaria CAT 06 de 2009 ou de acordo com o que está previsto na Portaria CAT 83 de 1991. E a partir daí, então, a primeira questão que eu gostaria de esclarecer, e conforme nós trouxemos aos autos, é que nenhuma dessas duas portarias se aplica ao caso concreto. Isso porque não se trata de um estorno de ICMS recolhido de forma equivocada. Primeiramente, é muito fácil vislumbrar que a Portaria CAT 06 de 2009 ela não se aplica porque ela tem como cabimento a retificação o estorno do ICMS pago em ocasiões de erro de cobrança. Eu até faço uma breve referência a ela aqui, em que ela enumera quais são as causas da sua aplicação. São os casos de erro de medição, erro de faturamento, erro de tarifação, erro de emissão de documento, formalização da discordância do tomador de serviço relativamente à cobrança indevida, cobrança em duplicidade ou clonagem de terminal telefônica. Só isso. E no caso concreto aqui, o que aconteceu? A Telefônica Brasil, ela cobra dos seus clientes pré-pago a ativação dos créditos do celular pré-pago, ela é tributada, como todos sabemos, ela é tributada de forma antecipada. Então, o serviço de telefonia pré-pago, ele também é tributado antecipadamente. Então, no momento em que eu faço uma recarga do meu aparelho celular pré-pago, faço lá uma recarga de R$20, por exemplo, naquele momento, a Telefônica precisa recolher o ICMS sobre o valor da recarga. Isso está previsto tanto na Lei Candir, no seu artigo 12, parágrafo 1º, como também está regulamentado aqui no Estado de São Paulo, no convênio, na Portaria CAT 121 de 2015, né? Então, quando o cliente da Telefônica faz a recarga do celular, a Telefônica tributa essa recarga. Acontece que depois de fazer essa recarga, o cliente pode consumir um serviço de valor adicionado que não é tributável pelo ICMS. É o caso, por exemplo, de vários exemplos que nós trouxemos aos autos aqui, de serviços denominados, por exemplo, jogos, compra de jogos por R$ 6,99, um dos exemplos que nós trouxemos. Outro é um conteúdo para crianças, trazido aqui, é o Vivo Clube Kids, por R$ 2,99. Um outro exemplo que nós conseguimos trazer aos autos é o Vivo Espiritualidade, que é um conteúdo de horóscopo aos clientes do pré-pago, que eles pagam R$ 2,99 também, para ter esse conteúdo de serviço de valor adicionado, né, no seu aparelho celular. Então, a questão que fica é a seguinte, olha, o cliente fez uma recarga de R$20, esses R$20 já foram tributados pelo ICMS, mas depois ele usou esse crédito para consumir um serviço não tributável pelo ICMS. E aqui é que está a grande questão. Esse serviço de valor adicionado que não é tributável pelo ICMS, diferentemente do serviço de telecomunicação que é pré-pago, esse serviço ele é pós-pago. Então, o que acontece na relação entre a Telefônica e o seu cliente é que ela está, ao mesmo tempo, cobrando dele por um serviço pré-pago e tributado antecipadamente, mas também está cobrando do mesmo cliente por um serviço que é pós-pago e que não incide o ICMS. É por isso que as notas fiscais que foram aqui autuadas, elas contêm um valor, por exemplo, de recarga de R$20,
Mas se a gente for olhar na coluna isentas, tem lá, por exemplo, R$ 2,99 como isentas, não tributadas. E o fisco falou, olha, isso aqui você está estornando o valor do ICMS que você pagou na recarga anterior, por isso você deveria ter vindo pedir a autorização nos termos das portarias que eu já mencionei. Mas como eu aqui já esclareci, né, no procedimento que é feito pela telefônica, o cliente pré-pago ele acaba tendo uma conta corrente com a empresa. Então, na fatura seguinte à do consumo do SVA, é possível cobrar o SVA do passado, sem a incidência do ICMS, recompondo ali o saldo de créditos que o cliente tem para poder fazer ligações, essas sim, tributadas pelo ICMS. Então, como eu já esclareci, a portaria CAT 06 de 2009 ela não serve para resolver aqui a questão procedimental. E com relação à portaria CAT 83 de 1991, que é a que regula o estorno do ICMS, é muito importante observar que logo na cláusula primeira, ela esclarece que todo estorno até 50 UFESPs por nota fiscal pode ser feito sem autorização do Estado, sem autorização da Secretaria da Fazenda. Ora, conforme registrou o próprio auto de infração, aqui foram autuadas 160 milhões de notas fiscais em 2 anos de operação. Essas notas fiscais, nos 24 meses em que foram autuados, têm, na média, um ajuste de R$ 1,50 por nota fiscal. Esse é o consumo típico dos clientes do pré-pago. Os clientes do pré-pago se caracterizam por fazer compras de valores pequenos, inclusive de SVAs. Os SVAs são R$ 2,99, R$ 1,50, valores muito baixos. Ora, o valor da UFESP, na ocasião aqui, era de R$ 25,00. Portanto, 50 UFESPs alcançariam um valor de R$ 1.085 por nota fiscal para que fosse necessário pedir autorização. Então, essas milhões de notas fiscais, né, em que houve esse ajuste, não se submete ao pedido de autorização. Portanto, não há aqui, a primeira questão que eu queria destacar é que não há infração à legislação vigente no Estado de São Paulo, não se aplicam a portaria CAT 06, e no que diz respeito à portaria CAT 83, se aplica essa licença que o contribuinte tem de fazer o ajuste nas notas fiscais sem depender, até porque iria certamente inviabilizar o trabalho da Secretaria da Fazenda se tivesse submetido 160 milhões de pedidos, né, de restituição de valores de R$ 1,50, R$ 2,50, R$ 6,00 por nota fiscal. Pois bem, passando, portanto, à questão meritória, o que nós demonstramos nos autos é que também, diferentemente do que ficou no relatório circunstanciado, que dizia que a empresa não teria feito a identificação da segunda nota fiscal com a primeira nota fiscal para que seja possível perseguir esses valores, né? Nós demonstramos que, na verdade, basta a constatação de que são notas emitidas em favor do mesmo tomador. Então, o mesmo cliente da empresa, identificado pelo seu CPF, ele faz uma recarga em janeiro, ele faz outra em fevereiro, outra em março, e é assim que se compõe essa conta corrente, em que eu consigo fazer a cobrança antecipada, tributada das ligações, mas também a cobrança pós-antecipada, sem a incidência do ICMS, dos SVAs. Então, nós demos exemplos nos autos sobre como essa conta corrente pode ser observada na prática, seja pela identificação do tomador, mas também em razão do campo de informações complementares da nota fiscal, em que se escreve lá claramente, olha, o valor de R$ 2,90 que está isentado nessa nota fiscal tem como origem a recarga feita na nota fiscal anterior, número tal, dando assim clareza a essa informação, sendo possível, portanto, que o fisco tenha conhecimento e plena referibilidade desses valores. Portanto, com base nessas demonstrações que nós trouxemos aos autos, o que nós também pedimos nesse recurso ordinário é que seja concedido aí uma baixa diligência para que a fiscalização possa efetivamente constatar essa vinculação entre as notas fiscais do mesmo cliente, eliminando, assim, essa acusação que consta do relatório de autuação de que não seria possível fazer essa identificação.
E, para além disso, o que nós também demonstramos nos autos é que já há precedentes aqui do TIT, nós até no memorial que nós juntamos ainda ontem nos autos, trouxemos um julgado da 12ª Câmara, agora do ano de 2021, de agosto de 2021, reconhecendo a não incidência do ICMS sobre as cobranças dos SVAs das empresas de telefonia. Eu não vou aqui cansá-los com relação a essa tese, que já é muito conhecida de todos, existe recurso repetitivo no STJ, mas também precedentes aqui do TIT, que é o que nós, ao fim e ao cabo, estamos pedindo para que seja também reconhecido aqui nesse caso, a não incidência do ICMS sobre essas cobranças. E, por fim, por último, eu queria destacar que, caso seja mantida a cobrança aqui em tela, nós também estamos pugnando pela limitação dos juros, a parte que excede a taxa do juro Selic, e tanto com relação ao mandado de segurança preventivo, que favorece telefônica, o mandado de segurança que foi impetrado em nome do Sinditele Brasil, já transitado em julgado, e que eu também tenho certeza que Vossas Excelências conhecem da matéria, já que outras empresas, né, trazem essa questão, mas também agora em razão da revisão da súmula 10, que tem acolhido essa pretensão. Então, essas são as razões, senhor presidente e senhor relator, com a qual nós estamos pedindo aqui o provimento do recurso, seja para a baixa diligência, que permitirá ao fisco finalmente vislumbrar aí a questão de fundo, seja também para se reconhecer a não incidência do ICMS sobre esses SVAs e, sucessivamente, a limitação dos juros da taxa Selic. Eu agradeço aqui a atenção e fico à disposição de Vossas Excelências para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Eu cumprimento o doutor Alexandre Baroni pela sustentação oral, muito assertivo, é uma situação complexa, né? Então, realmente demanda aí uma articulação aí das alegações muito sintética, muito objetiva, e o doutor Baroni conseguiu aí passar aqui a sua linha de argumentação e de defesa. Muito bem colocado. Eu inicio, então, o meu voto. Conforme está detalhado no relatório deste voto, é recurso ordinário contra a decisão de primeiro grau, que julgou integralmente procedente o AIM. Faço a apreciação da matéria devolvida a este egrégio tribunal, eis que não há prejudiciais a serem apreciadas. Trata-se de recurso ordinário contra a decisão de primeiro grau, que julgou procedente o AIM exordial. Em síntese, a decisão recorrida afirmou que o contribuinte adotou procedimentos não previstos na legislação tributária para proceder à redução da base de cálculo, até porque não se trata de pagamento a maior, mas sim de estorno de crédito. De outra parte, pontua que, com relação ao SVA, o contribuinte não trouxe provas para corroborar o alegado. Por fim, foi afastado o pedido de recálculo dos juros acima dos índices da taxa Selic. Pois bem, a acusação fiscal é de falta de pagamento do ICMS pelo fato de o contribuinte ter emitido e escriturado, na forma da Portaria 79/2003, notas fiscais de serviços de telecomunicações, modelo 22, relativas a prestações de serviço de telecomunicação tributada, nas modalidades pré-pagas, com erro na determinação da base de cálculo. Segundo o fisco, o contribuinte consignou valores no campo isento não tributário da nota fiscal de serviço de telecomunicações, reduzindo a base de cálculo sem que houvesse comprovação da ocorrência de situação que dispensasse a incidência regular do imposto nas referidas prestações de serviço. Assim, o AIM foi lavrado por infração aos artigos tais, tais e tais. O fisco apresentou as seguintes provas para a motivação do lançamento fiscal, e aqui eu relaciono os documentos de folhas 4 até 1.497.698. Por sua vez, o contribuinte apresentou os seguintes documentos com sua defesa às folhas 1.497.702 e seguintes. E aqui eu relaciono também. O recorrente, em seu apelo, pede a reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista que há plena regularidade no procedimento adotado, já que a legislação não exige a apresentação de pedidos de restituição de baixo valor, conforme artigo 1º da Portaria 83 de 1991, combinado com a cláusula 3ª do parágrafo 3º, inciso 1 do Convênio 126 de 98. Também alega que não incide ICMS sobre os serviços de valor agregado, segundo iterativa jurisprudência do Poder Judiciário.
Para o caso concreto, traz exemplo prático do faturamento dos valores referentes aos SBAs, na recarga subsequente do cliente pré-pago, donde há vinculação expressa entre a nota fiscal de ajuste e a nota fiscal de débito. Em contrarrazões, de folhas 1.498.132 a 1.998.143, a representação fiscal pede o improvimento do apelo na linha de argumentação da decisão do primeiro grau, ressaltando a ausência de prova da dispensa da incidência do imposto. Cita precedentes jurisprudenciais do TIT sobre o tema. Por fim, concorda com o recálculo dos juros nos termos da nova súmula 10 do TIT. Entretanto, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A portaria CAT 6 de 2009 tem aplicação na espécie, força do artigo 7º que assim prescreve, abro aspas, os pedidos não fundamentados nas hipóteses de estorno de débito previstas nessa portaria serão analisados e decididos pelo diretor executivo da administração tributária e o crédito do imposto somente será admitido após a decisão final da Secretaria da Fazenda. De outra parte, o limite de deduções previsto na portaria 98 e 91 não tem cabimento no presente caso, pois as deduções não constam da nota fiscal de serviços de telecomunicação. E por quê? Não se trata de pagamento a maior, conforme artigo 62, inciso 2, parágrafo 4º do RICMES, que aqui eu estou transcrevendo. A portaria CAT 6 de 2009, nos itens 2.2, refere-se a pedidos de estorno, e consoante artigo 10 do anexo 17 do RICMES, a averiguação é feita por período de apuração de forma consolidada, conforme o procedimento ali previsto nos seguintes termos. Aqui eu também transcrevo o artigo 10 do anexo 17. Inaplicável também o convênio 126 de 98, tendo em vista o que dispõe a cláusula 3ª, parágrafo 3º, inciso 1, letra A, B, C, inciso 2, letras A, B, C, e parágrafo 4º, incisos 1 a 7º, que eu aqui também transcrevo. De outra parte, o parágrafo 4º do convênio 126 de 98, que remete ao ato COTEP 24 de 2010, aponta que a portaria CAT 6 de 2009 tem respaldo no regulamento do ICMS. Então, diante disso, eu estou afastando as questões relativas aos procedimentos, né, de como o contribuinte adotou aí em seus para reduzir a base de cálculo. Sobre a questão do serviço de valor adicionado, verifica-se que o contribuinte trouxe alguns contratos para tentar corroborar suas alegações. Tem o entendimento firmado de que não incide o ICMS sobre o serviço de valor adicionado em razão da definição do conceito de telecomunicação constante no artigo 61, parágrafo 1º da própria Lei 9.472/97, e na esteira da melhor doutrina e jurisprudência dos tribunais judiciais. Aliás, nesse sentido, há precedentes desse tribunal, como se vê dos seguintes julgados. E aqui eu cito 2 julgados, da 8ª Câmara e da 11ª Câmara, transcrevendo aqui suas emendas. Entretanto, o contribuinte não trouxe provas suficientes como documentos e planilhas para elidir a acusação fiscal. Sem a demonstração de provas do alegado, não há como acolher o pedido do particular. Sobre essa questão, adoto como razões de seguir trecho do relatório circunstanciado de folhas 12/16, itens 5.1 a 5.1.16, que aqui eu estou transcrevendo. Com efeito, o contribuinte não poderia adotar procedimento diferente do regulamentado pela legislação tributária. De acordo com o inciso 8º, artigo 178 do RICMES, a nota fiscal de serviço de telecomunicações deverá conter o valor do serviço prestado, bem como outros valores cobrados a qualquer título. Já o artigo 3º da portaria CAT 121 de 2015, a nota fiscal de serviço de telecomunicação deve ser emitida no momento em que o crédito for colocado à disposição do usuário, com destaque do imposto devido. A base de cálculo é o valor total cobrado do usuário final, conforme disciplinado parágrafo 1º, artigo 6º do anexo 17 do RICMES.
Então, tendo em vista o disposto no artigo 113, eu faço aqui algumas considerações. O contribuinte deveria observar as prescrições legais e as normas regulamentadoras a respeito dos procedimentos que deveriam ser adotados. Por tais razões, desprovejo o apelo particular, mantendo-se integralmente o item 1 do AIN na esteira da jurisprudência do TIT sobre o tema. Em casos análogos, aqui eu indico aqui o AIN 4.115.773, dígito 4, AIN 4.133.368-8 e AIN 4.105.707, dígito 7, sendo, portanto, incabível a conversão do julgamento em diligência. Esses julgados que eu acabei de citar são julgados que são bem semelhantes ao que nós estamos julgando aqui. Com relação aos juros, eu estou... não me passou despercebido o julgamento do MS citado pelo contribuinte, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou aplicando a nova súmula 10 do TIT, estou limitando os índices da taxa Selic, limitando juros aos índices da taxa Selic nos termos do firmado aqui pelo tribunal. Então, eu conheço integralmente do recurso ordinário, na parte conhecida, dou parcial provimento, apenas para afastar os juros acima da taxa Selic em relação ao crédito tributário, incluindo-se a atualização da multa, nos termos da súmula 10. Esse é o meu voto, submeto aos meus pares e o processo está em discussão. Eu vou corrigir aqui um... Estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado, Pedro. Eu cumprimento o doutor Orivaldo pelo voto, o doutor Alexandre pela sustentação oral e vou acompanhar o doutor Orivaldo também. Eu cumprimento o doutor Alexandre, cumprimento o presidente pelo voto. Agora eu fiquei na dúvida com relação à questão da falta de comprovação, né, do SVA. É um processo bem longo, não consigo, nesse momento, olhar aí a questão das provas. De fato, não tem essa comprovação, não foi feito. Porque, assim, ouvindo a sustentação oral, vendo os memoriais, para mim, pareceu bem pertinente a alegação de que o serviço é contratado, né, o pré-pago e tal, depois a compra de determinadas coisas lá, determinados produtos. A minha dúvida é de fato com relação à prova. Só esse ponto aí que eu fico em dúvida mesmo. Doutor Douglas, o contribuinte ele trouxe alguns contratos, né? E também assim, alguns contratos para demonstrar como eram as cobranças, né? Mas não trouxe nenhuma planilha para demonstrar efetivamente a não incidência, quais os serviços ou quais os valores do serviço. E nesse ponto eu tomei por base, tendo em vista a ausência desses elementos, né? Eu tomei por base o relatório circunstanciado que vem, na minha visão, né, pelos elementos usados, bem sintetizou essa problemática da falta de comprovação. Então, foi nesse sentido, né? Até fiz questão de observar aí que eu tenho entendimento que realmente não incide o ICMS sobre o SVA, né? E, portanto, mas a questão aqui da prova que ficou, para mim, que ficou, assim, faltando, né? Por isso que julguei dessa forma. Tá, não, estou satisfeito, eu vou acompanhar, presidente. Eu parabenizo o doutor Orivaldo pelo voto, o doutor Alexandre pela sustentação e vou acompanhar integralmente, doutor Orivaldo. Obrigado, doutor Flávio. Diante da intervenção de todos, estou, então, encerrando os debates.
Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Não, falta o Flávio. Isso. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso integralmente conhecido, parcialmente provido apenas para afastar os juros, mantida a acusação fiscal, de modo que a votação aqui foi à unanimidade. Julgamento encerrado. Agradeço o doutor Alexandre Baroni, parabenizo mais uma vez pela sustentação oral, doutor Alexandre. Toda vez que o senhor está aqui na segunda Câmara, o senhor faz um ótimo trabalho, parabenizo mesmo pela sustentação oral, sempre muito eficiente aí nas suas alegações e muito assertivo, né? Muito obrigado, senhor presidente. Eu fico honrado sempre que eu estou aqui, a discussão é de alto nível, e espero, numa próxima vez, retornar para podermos discutir essas questões do direito tributário. Tá. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado, doutor. Então, com o encerramento desse julgamento, nós podemos, então, encerrar a sessão. Sessão encerrada no empate. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a todos pela participação aí, pelo trabalho, pela nossa produção e pelo alto nível, aí, como disse o doutor Alexandre, pelo alto nível das discussões aqui. Eu peço, então, para que o Oswaldo encerre a gravação.